prova de que a gente não lembra de tudo. Olha o que o G achou aqui dentro do porta-mala do cliente. Não sei nem se o cliente sabe para que serve isso aqui. Isso aqui serve para evitar que os canos de abastecimento do carro rocem na borda do amortecedor direito e rasguem, quebra, na verdade não rasguem, corte, destrua a mangueira ali de plástico que é o do bocal do tanque. Os caras que fizeram a manutenção na suspensão não instalaram no lugar. Pelo menos entregaram pro cliente, pelo jeito. Eu vou deixar de volta no porta-mala. Quando ele for revisar as torres, aí lembrar de colocar de volta. Eu olhei, bati de cara no amortecedor e não reparei que tava faltando. Então, é isso aí, né? Já tá já torqueando as rodas aí, pra se o cliente precisar trocar, conseguir, né? Embora ele esteja sem macaco, né? Ele não vai conseguir a princípio. Eu acho que o macaco ele tirou daqui e colocou dentro. Ah, tá. Não, então tá. Depois a gente só confirma. 13 quilinhos nas rodas, colocar as calotinhas de volta e bora testar o carro. Aí, galera. O carro tava montado, pronto. Não errei a sequência na hora de editar o vídeo. Tá ele todo desmontado de novo aí no elevador. O carro veio para solucionar os ruídos da suspensão traseira, né? A gente matou um problema aqui que vocês viram, que foi as buchas. A bucha do facão aqui o cliente optou por não fazer agora, mas ela é muito pouco provável de gerar esse tipo de ruído. E a bucha dele, apesar de gasta, não tá danificada, né? A estabilizadora também ele não iria mexer agora, mas a gente tirou. Porque o carro, apesar de ter mudado o ruído, ainda tem ruído na traseira. Então a gente está aqui lidando. Tiramos até o escape que estava com o miolo solto. E agora não vai ter escapatória, né? Vamos para as torres traseiras. E aí, meu? Ele já havia tido um diagnóstico incorreto de torre traseira, onde o mecânico anterior apontou para as torres como origem do ruído principal e substituiu amortecedores. Então os amortecedores dele ainda estão ali no porta-malas. Igual, como a gente viu que tem cagada de montagem, vamos baixar elas e avaliar. E continuar a caçada aqui. Não é fácil, então a gente vai seguir aqui com o diagnóstico e aí quando achar a origem desse outro ruído ou do ruído, a gente volta a conversar. E eu te disse, o normal é ela mexer, né? Ó, galera, as torres no chão aqui já notamos uma anomalia. O Jean já havia cantado a pedra que achava que seriam as torres. Como o cliente não aprovou a revisão de torre por hora, aí a gente não adentrou nelas, né? O Jean disse, cara, eu consigo mexer a mola da torre do lado direito e não consigo mexer a mola da torre do lado esquerdo, com o carro no ar. O normal é tu conseguir mexer a mola, porque essa mola fica com bem pouca tensão quando em repouso, né? E aí agora olhando para o amortecedor fora, tá aqui a anomalia, ó. Olha aqui, o quanto essa haste sai, esse é mais condizente com a normalidade. E aqui o quanto a haste está para fora, ó. Já tá um dedo mais para fora aí, ó. Então isso pode indicar, vamos ver se eu vou acertar. Defeito, pode ser falha nos coxins, né? Coxins já gastos, de repente não foi feita a manutenção adequada. Eu tô achando que esses batentes são originais do carro, tá? Mas pode ser esse copo aqui danificado, ó. Esse copo da torre aqui, ó, danificado. Ele trava na haste do amortecedor e desce um nível aqui no chamfer que a haste tem. E aí, como o amortecedor ficou mais encolhido, também a gente pode estar tendo fim de curso de amortecedor. Então aqui eu vou desmontar, começando por essa torre aqui, dar uma avaliada e já mostro pra vocês o que eu vou descobrir. Pessoal, tá aqui as torres desmontadas, as torres traseiras, tá? Lembrando que isso aqui não estava contratado. A gente tentando diagnosticar e resolver a solicitação que o cliente fez, né? De falha, ruído na suspensão traseira. Então aqui faz parte do diagnóstico do que ele solicitou. Obviamente, a gente foi achando coisas erradas e aí tem que ir sanando, né? Algumas é obrigatório, outras é opcional, mas a nossa função é apontar para elas.
E aqui a gente esbarrou num grande BO. Tem a questão do parafuso e porca adaptada ali, mas tá ok. É a adaptação, eles tinham que ter cuidado para não fazer a cagada. Agora não tem como resolver de outra forma, de forma fácil, né? Mas aqui as torres traseiras a gente descobriu que o mesmo cara que saiu mexendo, estragando coisa, deve ter estragado aqui. Ou aqui pode ser culpa do cliente também. Ele até comentou que rodou com o carro com a suspensão traseira estourada por um bom tempo. E um dos danos que a suspensão traseira estourada causa é a deformação desse limitador aqui do amortecedor, conjunto de torre. Então, quando ele deforma, ele passa do limite aonde ele tinha que travar, né? Aí ele faz com que a torre fique mais encolhida, a haste fique mais acima, inclusive em alguns casos dela entrar em contato com a carroceria do veículo. E fica com uma probabilidade um pouco maior do amortecedor dar até fim de curso. No lado direito, que era o lado que eu disse que estava mais parecido com o normal, já adaptaram uma arruela ali embaixo que está esmagada, ó. A arruela está invertida. A peça está fundida aqui na haste do amortecedor. Tá? E do lado que eu disse que estava pior, que é o lado onde a gente identifica que vem também um ruído um pouco maior da parte de suspensão, mas não dá para ter certeza que é só isso aqui, né? Mas aqui tem um problema. Ele não dá a carroela adaptada e ele já passou aqui da haste e também travou. E a haste tem até um dano aqui, ó, que pode ter sido dessa peça ficar se movimentando de forma inadequada aqui, né? Então aqui a gente tem um BO. E aí aqui muda um pouco o cenário. Passa, nesse momento, sai de tentativa de diagnóstico de ruído, né? E passa por uma manutenção de problema de suspensão. E o diagnóstico de ruído só pode continuar resolvendo isso aqui, porque eu não tenho como testar ruídos se tem um problema nos amortecedores, na montagem de amortecedor de torre. Os coxins estavam montados do jeito correto e são coxins originais. Eu arriscaria dizer que são até os originais do carro, porque eles estão um pouquinho gastos, mas estão ok, dá pra seguir utilizando. E os amortecedores eu vou testar agora por folga na haste, só para descarga de consciência. Só que o grande problema são esses copinhos. Esses copinhos, até onde eu sei, não existe fornecedora para eles. Ele é uma parte que não vem nos kits de manutenção de amortecedor traseiro aqui, né? Esses kits, esses itens fazem parte do carro. E aí a gente vai ter que ver se consegue desenterrar. Usado, tem grande probabilidade dele estar já avariado o meio, é bem comum, né? E fica a dica aqui, não ficar rodando com o carro com a suspensão muito deteriorada na traseira, porque acontece isso. Isso é bem característico de carro que rodou com até o final a suspensão, né? Mas aí então aqui, como a gente, para continuar caminhando no diagnóstico de ruídos aqui, a gente precisa ir sanando alguns itens. Esse é um item mandatório. Se eu não resolver isso aqui, eu não consigo continuar teste, né? Porque como é que eu vou saber se é ele ou não, né? Então agora eu vou ter que conversar com o cliente. Nós vamos ter que replanejar aí o orçamento do carro e ver o que ele vai querer fazer. A não ser que ele queira manter do jeito que tá, que é totalmente inapropriado, mas né, daqui a pouco uma falta de orçamento pode ser que ele opte por isso. Daí remonta tudo e libera. A gente tá ali com o escape fora também, parte do diagnóstico, barra estabilizadora fora também parte do diagnóstico de ruído. Então não é fácil, galera. Esse é o tipo de manutenção que o pessoal tem que ser compreensivo tanto em custos quanto em tempo, né? Não é uma ciência exata. Ainda mais de um carro que a gente viu que tem bastante componentes que eram bastante desgastados e tem intervenção inapropriada de muita gente, né? Nesse caso não muita gente, mas uma intervenção inapropriada que já se provou que cobrou o seu preço aí, né? Mas bora lá, vou editar esse vídeo pra vocês. Quem assistiu até o final, não, eu já tinha deixado a palavra-chave porque eu já tinha feito a finalização. Fica a palavra-chave que tá registrada aí. E o próximo vídeo a gente mostra aí ou a solução,
ou o desfecho. E aí galera, tá aí as espadas cruzadas no chão. Lavei todos os componentes de suspensão que a gente vai remontar agora, e as duas torres traseiras do Vectra. Então voltando, os copinhos aqueles ali que são os localizadores e copo de trava de retenção da torre, não teve jeito. Os únicos que a gente achou disponíveis são aqueles dois lá no Mercado Livre. Tempo de entrega ia ser impraticável. Aqui na verdade já se tornou impraticável. O carro literalmente ficou o dia inteiro aqui hoje só esperando retífica e tornearia fazer o pessoal faz a solda para nós, e a tornearia desenvolver os copinhos aqui. O que foi feito? Foi feito com uma MIG a solda de uma arruela de furo menor de aço por baixo, e aí a tornearia torneou o furo milimetricamente casado com a haste do amortecedor. Então aqui vai ficar mais resistente que o original, a arruela de aço e de espessura maior do que o copo. Vamos remontar tudo e aí testar o carro, né? Vamos ver se confirmar que aqui era o ruído principal que ficou aí depois das buchas hidráulicas, né? Montar tudo e testar o carro. Só que aí é aquela história, né? A gente ficou com o elevador parado, tinha agenda de outro carro no elevador aí pra sexta-feira. Acabou que não foi executada a agenda num serviço que eu não tenho como cobrar. A quantidade de horas de carro de elevador que eu não tenho como cobrar, nem que fosse o melhor cliente do mundo, nem que o cliente dissesse, vou pagar. Como que eu vou justificar cobrar 8 horas parado? Complicado, né? Então fica até de alerta para o cliente. O cliente pede desconto, desconto faz parte da negociação. A PW não é intransigente com certas negociações. Mas quando a gente diz não tem o que fazer, é porque não tem, é porque possivelmente a gente já esteja no prejuízo. E aqui é um caso bem claro disso. Então bora montar essas torres tudo direitinho, como manda o figurino. Instalar no carro, o escape do carro eu já instalei de volta, o cliente não vai fazer manutenção de escape agora. Pois aí fica para ele levar direto num especialista de escape. E falta só botar as presilhas aqui das borrachas, né? E agora montando a gente instala as torres e testa o carro e eu já conto para vocês o resultado. Fala galera, torres do Vectrão montadas no lugar já, agora tudo certinho, tudo como manda o figurino. Coloquei aqui a guarda que protege as mangueiras de plástico do tanque de combustível do cliente, que tinham deixado fora. Inclusive a do cliente especificamente eu larguei em algum lugar aqui e não achei. Eu instalei uma que eu tinha aqui, depois eu acho a do cliente e guardo. Tudo montado certinho. Mais uma vez, eu não vou entrar em detalhes de torque, vai torque angular aqui, porque tem vídeo especificamente mostrando os torques aqui das torres, tá? Então aqui só lembrar, travinha química, torque adequado, nada de pneumático na montagem da torre. E limpar tudo, né? Montar a suspensão toda limpinha, né? Os para-barros eu não vou entrar em limpeza, já se estendeu demais. Para-barros eu vou só recolocar no lugar. Mas a torre foi toda montada limpinha do jeito que manda o figurino. Vamos montar a barra estabilizadora, que não vai sofrer intervenção nenhuma agora. E sair pra rua testar o carro de novo. E acredito que a gente tenha matado, mas eu volto pra confirmar pra vocês. E aí galera, estamos de novo com a torre traseira toda desmontada do Vectra vermelho. Isso não é um déjà vu, vocês não estão vendo o vídeo mal editado meu, que às vezes eu faço isso, botar 2 vezes. Tá tudo desmontado, por quê? Montamos tudo, resolvemos o BO lá do copinho e dei como solucionado, montei o carro, saímos rodar, tá ali o barulho ainda de volta. Então depois de mais alguns testes, de descobrir mais algumas coisas soltas aí, não relacionadas à suspensão, mas relacionadas a ruídos internos, cismamos de novo e a cisma continuou com as torres, porque o próprio cliente disse que
o ruído esse em excesso começou depois da primeira manutenção de suspensão traseira, onde foram feitos amortecedores, aonde foi feito o aperto com pneumática, que pode ter gerado dano no retentor ali, na guarda do amortecedor. Então a gente continuou com a suspeita. Como o carro saiu de Monroy e voltou para Monroy, a gente inclusive resgatou aí um par de amortecedores usados que a gente estava guardando aí para se um dia a gente fosse fazer alguma preparação de suspensão num dos carros nossos, mas amortecedores bons, e eu ia colocar eles aqui para contar que de repente, mesmo sem folga aparente na haste, pudesse ter aí um problema de lote, né, nos Monroy, né, por serem 4 amortecedores iguais. Aí desmontei tudo e no processo de desmonta para montar com os nossos amortecedores, eu vi uma coisa aqui que tinha passado despercebido por mim. Montei, desmontei, limpei as peças e não tinha reparado isso, ó. Olha só. Esse aqui é o tubinho que faz a separação entre os coxins superiores e inferiores da haste e ele fica prensado, né, entre a porca e o copinho inferior. Se vocês verem, um deles aqui, ó, tá ok, né, original, e o outro foi cortado por algum motivo. Tá faltando um dedo dele, mais ou menos, aí um centímetro, um pouco menos de um dedo, tá faltando dele, e ainda tá cortado num ângulo errado e cheio de rebarba aí, ó. Isso explicaria tudo. Isso explicaria tudo. Então, claro, a gente foi resolvendo tudo que foi identificando de problema, né? Porque ruído de suspensão é assim, enquanto tiver componente com problema, tu não pode parar, né? Não tem como tu testar um ruído sem resolver o que tá com problema, né? Saúde pra mim. Mas isso aqui passou despercebido por mim. Desmontei, montei a torre e passou despercebido. Então o que que eu fiz? Separei um par de tubinhos novos aí, novos não, né, usados, que a gente guarda também esses itens, né? Nem sempre o coxinho vem com esses itens aqui. E eu vou substituir os dois nas torres e remontar a torre de novo como manda o figurino e testar o carro. Ainda vou montar com o amortecedor dele. Porque teoricamente, se resolver, a gente sabe que é só isso aqui. Se eu monto com o nosso amortecedor, eu ainda vou ter que testar o amortecedor. Então vou ser obrigado a desmontar mais uma vez a torre. Caso o barulho resolva, né? Então vou substituir aqui, vou remontar as torres como manda. E aí a gente testa de novo. Mas tu vê, né? De repente aí um problema colocado também, né? Então, bora fazer isso aqui e eu já conto pra vocês o resultado. Tá aqui, galera, ó. O que tá ok, né, do carro do cliente, o que tá adaptado e o que eu vou colocar que tá em melhor estado até do que o original do cliente. O que dá pra notar aqui que ele tem já um desgaste bem excessivo, ele tá ovalado, ó. O do cliente aqui tá um pouco ovalado. Isso pode ter sido o próprio cliente falou que rodou com a suspensão traseira até bastante depois que ela estava danificada, e aí isso explica essa ovalização, né? Então, vamos torcer para ser isso aqui, galera, e fica mais um aprendizado aí pra mim, né? Eu tava tão focado em outras coisas, de repente passei por cima desse detalhe besta aqui, ó. Então, tô pagando o preço por isso, né? Bora lá, e aí já conto pra vocês como ficou. Fala, galera! Oficialmente resolvido o que para mim foi o maior aprendizado, a maior dificuldade no diagnóstico de um ruído de suspensão. Não tem muito o que fazer diferente, esse é o caminho. Suspensão com barulho, o cara tem que ir resolvendo o que vai encontrando até sanar o verdadeiro culpado, né? E onde é que estava o culpado? Não estavam nos coxins e nem no toquinho lá, no limitadorzinho de torque que a gente trocou. Mas ele nos ajudou a solucionar. Na última vez que eu desmontei as torres, a terceira vez no caso, eu coloquei o tubinho e o ruído ficou mais alto no lugar oposto ao que estava antes. Eu montei ele em lugar diferente, né? O ruído era maior do lado esquerdo, o ruído maior passou para o lado direito. Então isso me indicou que tinha alguma relação à torre, eu estava no caminho, né? Como o tubinho aquele que saiu do carro era pequeno,
caras tinham cortado, ele forçou o coxinho. Forçou os coxinhos do carro, né? Ele é menor que o normal. Ele forçou o coxinho do carro a ponto de ele chegar a marcar aqui, ó. O coxinho, ó. Então, bom, de repente, o fato dele ter danificado os coxinhos pode ser o causador do ruído. Aí, comprei um kitzinho de coxinhos novos, com os tubinhos novos que a gente colocou. E vou colocar de volta no carro. Mas aí, o cliente tinha um par de amortecedor Monroy, depois botou outro e o ruído continuou, né? A gente não estava suspeitando de 2 pares de amortecedores com ruído, né? E os amortecedores não têm nenhum dano visual, os amortecedores não estão vazando e eles têm ação e não tem folga na haste. Então o diagnóstico de bancada diz que os amortecedores estão perfeitos. Mas quer saber? Vou botar os outros amortecedores do cliente. Mas pelo seguinte, como tinha sido montado inapropriadamente aqui, a haste de um dos amortecedores está machucada pela montagem incorreta. Não vou achar ela aqui porque eu quero mostrar para vocês. Aqui, ó. A haste machucou, ó, daquela montagem incorreta com o tubinho incorreto. Eu disse, quer saber, eu vou trocar. Troquei, botei os outros amortecedores, montei tudo de novo pela terceira vez, saí, o ruído voltou para os dois lados e piorou. Aí ele se acusou para mim, né? Amortecedores. Mas aí como que tu condena 4 amortecedores, né? Relativamente novos e que visualmente em bancada estão ok. Mas a gente teve que acreditar, né? Peguei um par de COFAP que eu já havia mostrado para vocês, que eu tinha baixado, mas não tinha substituído porque, né, a gente fica bem pouco crédulo que 4 amortecedores vão estar com problema. Instalei os COFAP aí usados, herança do carro do comandante Fábio. Esses amortecedores a gente estava guardando para se um dia quisesse fazer um acerto de suspensão nos nossos carros, né? Instalei, saí, pronto. Sumiu o último ruído que tinha aqui. Na verdade tem um outro ruído aqui, que daí eu vou mostrar pro cliente, mas aí aqui é outras perfumarias. Tem outros ruídos também que eu achei, né? Procurando um barulho específico, eu fui encontrando todos os outros. Coloquei o par de COFAP, acabou o barulho. Então ali, ó, culpados. 4 amortecedores, os 4 fazendo barulho, sem folga na haste, sem vazamento, sem dano aparente. Por que que a gente não usa Monroy? A gente já sabia de histórico de problema. O Jean já vinha de tempos, de antes de a gente montar a mecânica junto, ele já tinha por conceito não usar Monroy. Tá aí, comprovação. Custódio também da Vectra House, eu já havia falado de garantia de Monroy. Então fica comprovado, né? Aí, 30 horas de diagnóstico em cima de uma suspensão. 30 horas de diagnóstico em cima de uma suspensão. Por causa dos amortecedores vagabundos. Então, se a Monroy um dia ver esse vídeo, muito obrigado pelas 30 horas de serviço aí, que talvez eu vá conseguir cobrar 1/3. Mas tá aí. Aí aqui pra gente não ter que desmontar de novo as torres, o cliente precisa do carro, né? O carro veio para fazer serviço de 2 dias, ficou 5 dias. A gente negociou com eles a um preço simbólico essa suspensão, né? Obviamente sem garantia, uma suspensão usada, mas a gente sabe que tá ok. Negociamos com ele um valor simbólico aí. E aí ele sabe que o dia que ele quiser, essa suspensão ainda, esses amortecedores ainda vão longe, mas se ele quiser aí optar por um set de amortecedores novos, em breve ele pode o fazer. Coxins então ficaram novos, os batentes ficaram os que o carro já possuía, que estavam ainda ok. Os copinhos, aqueles que foram danificados na manutenção, resolvidos. E agora vamos lacrar aí a suspensão, né? Fazer a nossa pintinha de garantia da PW, porque as buchas aqui são fornecidas pela PW e daí pela garantia a gente precisa marcar, né? Que não sejam mexidas, especialmente porque a gente sabe o jeito que é a manutenção aí afora. E o cliente está vindo daí pra gente conversar, acertar e aí ele dá uma olhada no carro, nesses outros detalhes. O carro tá alinhado já, levei e fiz o alinhamento de divergência e convergência dianteira e traseira, laudo tá impresso dentro do carro. E aí, como nem tudo são flores, para ajudar a gente, né?
Nós aqui nessa briga de sai, testa carro, entra dentro de porta-mala, sai fazer teste. Numa dessas a gente abriu, tinha um carro em cima, a mola do porta-mala tá bem boa. Acabamos avariando a pintura original da tampa do carro do cliente. Então eu vou baixar para vocês verem, até para ficar o registro, né? Falta colocar as calotinhas aqui, eu já vou colocar. Já conversei com o cliente, né? E durante o processo de manutenção aí, acabou que a gente abriu a tampa do porta-malas de dentro do carro, não viu, e ela enroscou no carro de cima. Vai ser necessário fazer um martelinho e fazer a pintura da tampa. A tampa já tinha outros danos, então a gente não fica tão chateado por ser uma pintura original, porque a tampa já tinha outros danos. Ela precisaria mais cedo ou mais tarde de uma pintura, né? Principalmente um dano feio aqui em cima. Mas aqui agora a gente já conversou com o cliente, ele vai decidir aí se vai querer que a gente dê um desconto para ele no serviço, se vai querer mandar fazer e depois a gente acertar com ele. Mas já está negociado com ele, já ficou mostrado aí, eu vou mostrar pessoalmente ainda pra gente conversar. Só para ficar o registro no vídeo também, né? Que isso aí pode acontecer dentro de uma oficina, por mais que o cara tome cuidado. Pode acontecer. E até reforço, esse é um dos motivos que tipo, a gente não negocia muito o valor que a gente cobra, a gente não gosta de dar desconto, fica até meio ofendido quando pede desconto. Porque esse tipo de coisa pode acontecer e a gente vai ter que bancar esse tipo de coisa. Aí se eu fico negociando muito valor, dando desconto e não contabilizo esses riscos, aí eu vou acabar ou fechando as portas ou trabalhando para pagar esse tipo de coisa que acontece. É raro, a gente toma cuidado, sim, mas acontece. Mas então fica aí o agradecimento para quem vai acompanhar essa saga e sofrer junto comigo. Foi sofrido 30 horas de diagnóstico em cima do carro, tá? 3 dias de serviço. E para quem assistiu até o final, a palavra-chave é sofrimento. Sofrimento foi que eu passei aí para conseguir resolver isso. Mas tá aí, não foi dessa vez que o Vectra venceu a gente. Saímos vitoriosos. E aqui pro cliente daí a gente depois conversa sobre os detalhes. E aí, até se eu lembrar em outro vídeo, eu falo sobre o que, como que a gente negociou isso aqui. Como que ficou negociado esse dano aqui junto ao cliente, tá? Vou entregar o carro sujo, o cliente tá com pressa do carro. Então eu vou entregar o carro sujo. Tirei as marcas de mão que tinha nos vidros, a gente precisou mexer muito no carro aí, balançar o carro, então não vai ser o carro mais bonito que eu vou entregar. Mas como o cliente tem um pouco de pressa, ele vai ter que ter um pouquinho de compreensão também. E é isso aí, galera. Então curtam, compartilhem, deixem o like aí, né? Se inscrevam, quem puder se tornar membro do canal, tem umas vantagens legais aí para quem se torna membro, dá uma força para nós aí. Ver se a gente inverte essa moeda para conseguir dar a volta mais fácil nas coisas que não tá fácil, né? E é isso aí. Então, aguardem o próximo.